Olá, segundo episódio do Pod Peso. No primeiro conversamos com Fernando Scagliuzzi e seus estudos sobre o estigma do peso e tudo que aconteceu e vem acontecendo com os tratamentos de obesidade, com as vozes do paciente que começam a ser ouvidas. No segundo episódio, vamos falar com o Rodrigo. O Rodrigo, ele é mestre em comunicação e semiótica, doutor em psicologia pela USP, trabalha como professor e também é publicitário. O nome dele é Rodrigo Daniel Sanches e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre publicidade, propaganda, corpos e a nossa construção de imagem em relação a isso. Rodrigo, muito obrigado por participar, muito obrigado por conversar com a CDD e por levar informação a quem confia na luta da CDD. Olá, Eric. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite, Eric, de falar mais uma vez sobre a minha pesquisa, sobre, na verdade, os resultados dessa pesquisa, né, que eu venho construindo há 10 anos. E é muito bom poder compartilhar isso, né? E você já começa na sua introdução aí com um tópico bem interessante, né? Qual a imagem dos corpos em circulação hoje na atualidade, especialmente na mídia, e de certa forma como que isso afeta o sujeito na atualidade, né? Como que isso interfere na relação do sujeito com o próprio corpo. Então, eu que agradeço o convite, Érico. Rodrigo, de uma forma simples, para você poder nos falar sobre a pesquisa, explica para a pessoa que está em casa o que seria o objetivo da sua pesquisa. Quando você fez, ou quando você terminou, ou hoje, se você tivesse que passar uma mensagem sobre essa pesquisa. Então, nos fale sobre sua pesquisa, por favor. Então, Eric, essa pesquisa começou em 2014, no doutorado em psicologia na USP de Ribeirão Preto, sob orientação da professora Lucília, a quem eu tenho um carinho enorme. Qual foi o objetivo, Eric? Eu, como profissional e pesquisador da comunicação, eu fui tentar entender, Eric, como o discurso midiático, vejam bem, não a parte clínica, tá? A parte clínica eu deixo para os profissionais da nutrição, deixo para vocês, tá? Para os médicos, enfim, para os nutricionistas, etc. Mas eu fui entender, do ponto de vista da comunicação, resumindo, como as pessoas caíam nas dietas da moda. Quer dizer, quais os recursos, linguísticos, de imagem, de vídeo, de som, de luz, de fotografia, etc., que circulam na mídia desde aquela época, muito antes, obviamente, quando eu comecei a pesquisa, tanto, Eric, a gente poderia falar em um mercado de nicho, né, as revistas que eu chamo que é o texto midiático das dietas, beleza e boa forma, mas não apenas nesse nicho, tá, Eric? São as redes sociais, é a matéria que sai num jornal sobre dieta, uma dieta X, e aí qual a imagem que está lá? Muitas vezes de uma mulher com a barriga sarada, como se outros corpos não pudessem estampar aquela reportagem. Então, há todo um discurso, Eric, que eu fui estudar para ver, olha, como que uma pessoa tem muitas vezes a coragem, né, o desespero, não sei definir a palavra, de comprar a ideia de que uma dieta da moda, ou uma suposta nova dieta, que isso eu estudei muito também, o que é uma nova dieta? Na verdade, de nova não tem nada, tinha um nome, né? Isso era lançado a todo momento. Então, eu fui estudar isso, como isso funciona do ponto de vista da comunicação, como que isso atinge o sujeito na atualidade, né? E como que isso causa danos à sociedade. Ou seja, provavelmente esse discurso está atrelado ao aumento dos transtornos alimentares, à insatisfação corporal, inclusive em crianças, né? Mas principalmente jovens adolescentes, mas na verdade em sujeitos de todas as idades, tá? Então, nós percebemos ali, Eric, o que? Se eu fosse dar um recado rápido para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, não caia nos discursos da moda, né? Dieta, ou emagrecimento, ou obesidade, ou temas da saúde devem ser tratados com profissionais de saúde e profissionais éticos que vão usar as evidências científicas,
que vão usar as melhores práticas da nutrição, por exemplo, para tratar o sujeito. Tá? Então, façam, pessoal, um estranhamento. Em outras palavras, duvidem. Duvidem dos discursos fáceis. Fique X tempo sem comer. Faça isso, faça aquilo. Quando, por exemplo, uma influência, tá, tem milhões de seguidores, isso não quer dizer que ela realiza ou faça boas práticas em saúde, tá? A quantidade de seguidores não é evidência científica. Então, esse é o recado que eu daria, Érica. Estudando esse discurso, ele traz toda uma série de novidades, facilidades, imagens belíssimas. Ele também traz, Érica, a ideia de rapidez, de facilidade, de outra coisa. Ele coloca culpa na pessoa, né? Como se o processo de alterar o formato corporal, Eric, fosse a única responsável por aquilo é a pessoa, como nós sabemos que não é assim. E outra coisa, Eric, vendendo inverdades. Por exemplo, vendendo corpos que não existem na realidade. Então, são imagens de corpos alterados, textura da pele, reluzente, né? Sem resquício, muitas vezes, nenhum de gordura, que eu digo que é um corpo inatingível. Tá? Então, Érica, é todo um discurso que... o que está por trás desse discurso? A indústria. A indústria das dietas, a indústria da moda, a indústria da beleza, a indústria das cirurgias plásticas, entre tantas outras, que vendem a ideia de um corpo inatingível para que as pessoas comprem procedimentos, comprem dietas, façam cirurgias arriscadas, entre tantos outros aspectos. É muito interessante ouvir da sua ótica, né, que é a comunicação, porque na faculdade, eu me formo em 2008, né, e na faculdade, naquela época, existia um enfoque muito importante, que tinha um período até interessante, uma duração interessante, esse enfoque, sobre explicar o porquê que nós tínhamos que combater dieta da moda, esclarecer com muita paciência, com muita clareza para os pacientes. Naquela época era interessante porque o que a gente tinha era um programa de televisão, o Globo Repórter, que acabava sempre sendo a fonte principal para esse tipo de evento. Mas depois que a gente se forma ali em 2008, a gente vai vendo vários movimentos na nutrição e teve um enfoque muito grande no emagrecimento. E o que era uma preocupação virou uma prática. E aí muitos nutricionistas que se formavam antes se viam preocupados porque pensavam assim, mas gente, vocês estão passando dieta da moda, vocês estão fazendo e aplicando dieta da moda. Como a história do carboidrato, que a gente vê o Beitin lá no final de 1800, se não me falha a memória, se não estou errada, mas a gente percebe que de lá para cá, nós estamos o tempo inteiro só mudando algum fator ou dando uma organizada na ordem dos fatores e a dieta do carboidrato não para, né? E se ela fosse algo que tivesse um resultado, a gente ia ver esse resultado na realidade. A gente começa a ver na nutrição, Rodrigo, um pouco dessa consciência que você está trazendo com os profissionais que começam a estudar corpo, transtorno alimentar, e aí eles também se viram obrigados a ir buscar um pouco disso, da mídia, da moda, da opressão estética. Hoje, a gente tem, Rodrigo, um movimento, então, para a população ficar parecendo que está todo mundo se libertando e desamarrando, mas também parece que há um movimento de resgate dessa estrutura, porque a estrutura vende muito bem, ela funcionou muito bem para venda e vai continuar vendendo. As pessoas estão mais libertas ou, na verdade, as pessoas precisam manter a atenção porque essa liberdade pode ter durado, mas não continuar durando? Boa pergunta, Eric. Veja, há dados que mostram, há um relatório, Eric, da ONU Mulheres, que se chama TODES, Mapa da Representatividade Brasileira. Em 2022, se não me engano, que é o último relatório, ele mostra um dado alarmante. Antes de 2022,
Como eles perceberam na publicidade, por exemplo, eles analisam várias coisas, tá, Eric? A publicidade em relação ao envelhecimento, a publicidade em relação ao público PCD, entre tantos públicos. Eu vou pegar aqui o foco, que é em relação, no caso, à mulher, que se encontra dentro desse texto midiático das dietas beleza e boa forma. Tá? Eles perceberam o seguinte, que antes de 2022, houve uma melhora em relação, por exemplo, a outros formatos de corpos circularem na mídia, especialmente na publicidade. Tá? No entanto, houve, como que eu poderia dizer? Isso regrediu. O que aconteceu? Voltou o padrão de beleza. Primeiro, qual que é o principal estereótipo em relação à mulher na publicidade? Mas aí eu não digo que é só na publicidade, tá, Érica? É na mídia em geral. É a beleza. Isso aí quem aponta essa análise da ONU Mulheres, tá? E aí, o que eles perceberam? Que voltou com muita força o padrão de mulher na publicidade branca, magra, cabelos lisos, tá? Olha só, regrediu, Eric, o que estava sendo de forma positiva, abrangendo outros padrões corporais, de repente nós percebemos um retorno do mesmo estereótipo. Então, a sua pergunta é muito importante porque, não, esse discurso ele está funcionando com muita força, nós temos que redobrar a atenção. Eric, eu percebo, por exemplo, agora no carnaval, pegar um exemplo bem simples, quais são os padrões de corpos que acabaram circulando com maior força? Esse estereótipo, esse modelo magro, tá? Independente, muitas vezes, Eric, uh, de, 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 de uma série de fatores ali, né? Então, poxa, se o carnaval, por exemplo, que deveria ser a festa da pluralidade dos corpos, o que nós percebemos na mídia, né? A não pluralidade, o retorno do mesmo, o foco na magreza, o foco na barriga sem gordura. Então, infelizmente, nós percebemos que esse discurso ele tem uma força muito grande, que outra coisa, pessoal que está nos ouvindo, prestem atenção. Se a mídia começa a trabalhar com corpos da realidade, o que são corpos? O que eu chamo de corpos da realidade, Eric? O meu, o seu, vai na Paulista, é aquilo lá, tá? Ou anda por São Paulo. Fala Paulista porque de domingo ela é um reflexo da pluralidade dos corpos. Corpos de todos os tipos, cores, tamanhos, cabelo, é lindo ver aqui, tá? Mas vamos andar por uma grande cidade como São Paulo, tá? Aquilo é o corpo da realidade. É o corpo que acorda cedo, que vai trabalhar, que pega ônibus, etc. Se a mídia começa a trabalhar com esses corpos, de certa forma, eu vou me identificar com aquilo. E aí, para que eu vou fazer a dieta da moda? Para que eu vou fazer a cirurgia da moda? Aquele corpo que está circulando na mídia, ele é igual ao meu. Né? Então, por que eu acho, Eric, que esse discurso ainda tem muita força e nós estamos longe de uma melhora, tá? Infelizmente. Porque ele continua sendo inatingível na maioria das vezes. Só que ele é vendido, Eric, como a culpa é sua, Eric. Você que não fez a dieta da moda, você que não fez a aplicação, a nova lipoaspiração da moda, você que não fez isso, você que não fez aquilo, porque nós estamos vendendo a ideia de corpo ideal. E aí eu peço para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos refletirem da seguinte forma: ideal para quem? Ideal para esse discurso, né? Porque não é ideal para a sociedade. A sociedade sempre foi plural. Nós somos seres plurais, né? Nós temos formatos diferentes, nós temos modelos de rosto diferente. Veja um absurdo, Eric. Harmonização facial. Vai ficar todo mundo igual. Sendo que, na verdade, a beleza, ou seja, qual que é o modelo de beleza vendido pelo discurso da harmonização facial? Só é bonito quem tem o nariz assim, o rosto assim, sem rugas, liso, a orelha assim, o queixo de determinada forma. Ou seja, e se isso é belo, aliás, vamos refletir no que é belo. Belo é uma construção social.
cultural, política, econômica, sociológica, antropológica, não, é uma série de fatores, tá? Agora, quem determina o que é belo na sociedade hoje? Praticamente é esse discurso. Então, quando eu vejo, por exemplo, um vereador na cidade de São Paulo criando o Dia da Harmonização Facial, Eric, essa sua pergunta me incomoda todo dia. Tá? É por isso que a gente faz pesquisa, né? A gente faz pesquisa para entender aquilo que, de certa forma, nos incomoda. Né? Ou seja, nós estamos delegando à harmonização facial o que é belo. Né? Então, infelizmente, que eu não vejo com bons olhos. Eu acho que a gente tem que redobrar a atenção a esses discursos. Hoje nós entendemos o bullying, a sua gravidade e o que ele causa. Quando a gente está falando da sua pesquisa e de tantas outras que mostraram que a mídia precisa ser responsável, a gente também está falando de danos. Sim, com Acontece certeza. isso na vida das pessoas, vai afetar relações, e essas relações vão ser crianças e adolescentes em escola, marido e mulher, namorados, e é interessante que vai afetar em todos os lugares. Comunidade LGBT ou não, pessoas mais pobres, percebo assim que para elas parece que elas aderem ainda muito mais a essa busca, porque se elas não têm acesso a quase nada, quem sabe se enquadrando. Só que você vê que esse padrão hoje em dia, ele está ganhando um formato tão cruel que parece que virou uma forma. É como você disse, hoje a harmonização quer entregar o rosto igual para todo mundo. Aí vem os dentes com as lentes, o dente igual para todo mundo. Então nós estamos ficando num nível de igualdade que não era o que a gente entendia de igualdade antigamente, porque é uma igualdade artificial que custa muito caro e que mesmo que algumas pessoas tenham acesso, ainda não vai ser o que precisa, porque vai vir alguma coisa nova. Né? Então, o tempo inteiro tem essa oferta de uma solução que nada soluciona, só cria mais uma angústia para a próxima que você vai ter que buscar e comprar. Né? O que a gente hoje entende também de mídia, moda e tudo mais, é que as pessoas elas têm buscado encontrar mais os seus espaços. Então, por exemplo, antigamente a gente, quando ouvia falar de qualquer coisa em relação a Nordeste, qualquer estado do Nordeste, a gente tinha uma mídia, uma informação muito estereotipada. Com a internet, a gente passou a ter acesso a eles, a música deles, as festas deles, as comidas deles. Veja, estou falando eles como se a gente realmente não vivesse no mesmo país, porque parecia isso. Parecia que a Uhum. gente vivia num país dividido, ou então num país vizinho. E agora a gente hoje percebe também que, de novo, vai percebendo tanto nas redes sociais como em várias outras formas que as pessoas que estavam ganhando aquela ideia de adesão, de inclusão, elas vão de novo caindo para a margem. Então, a gente vai percebendo que é como se o pessoal não soubesse como fazer um elenco diverso, é como se não soubessem como ter uma foto diversa, e hoje já se sabe. Né? Eu lembro que na minha adolescência, os galãs, a maioria deles eram do Nordeste, os homens. A gente já percebia que homens com características mais marcantes, com traços mais quadrados, atraíam a beleza, significavam beleza no país. Hoje já não, hoje a gente já vê que a beleza masculina é muito mais jovem. Aí vem os heróis e a gente tem percebido que esses heróis têm causado uma beleza que precisa de muito músculo, né, Rodrigo? E dentro da nutrição, dentro do consultório, essa caminho de pesquisa que você fez trouxe liberdade sim para muitos pacientes. E essa liberdade, ela em partes faz bem. Mas sabe o que que a gente tem percebido, nós profissionais que trabalhamos na área de transtorno, de comportamento, que outros profissionais não despertam. E aí eles não entendem que eles estão trabalhando pautado em uma situação que não é real. E aí isso prejudica outros tratamentos, porque pensa comigo assim, uma pessoa está fazendo terapia e está melhorando. Mas se em todo médico que ela vai é dito que ela precisa emagrecer pelo menos uns 5 quilos, quando na verdade às vezes ela não precisa, às vezes é uma questão de líquido, às vezes é uma questão de músculo que ela tem, porque balança hoje em dia, Rodrigo, não dá mais para ser um padrão para a gente. Mas não temos um substituto. Então, nós estamos vivendo essa confusão. Dentro do consultório, nós precisamos de novos parâmetros para analisar, estudar e até para escrever. Então, se esse profissional continua falando que ela precisa emagrecer mais alguns quilinhos, acabou o trabalho da psicóloga. E aí vai começar a prejudicar o trabalho da psiquiatra. E aí vai começar a prejudicar o trabalho da nutricionista. E aí começa. Só que se ela for numa nutricionista, ela pode receber uma orientação até pior.
porque aí ela pode ter uma dieta que ela emagrece 10 ao invés de 5, porque aí ela vai ficar mais definida. Então, a gente percebe também que é necessário que os profissionais também despertem para essa visão, porque senão eles continuam mantendo esse sistema e adoecendo pessoas. Com certeza, Eric. O que chama atenção na sua fala, vou resgatar aqui, questão do bullying, por exemplo, né? O que, na maioria das vezes, Eric, os padrões fazem, tá? Por mais que a gente diga, eu já dei mais de 50 palestras sobre o tema, e as pessoas perguntam, Rodrigo, mas hoje o mundo não está mais plural? Veja na internet, por exemplo, né? Então, vamos lá. Há ações muito bem-vindas de outros formatos corporais ganhando espaço, mas ainda de uma forma muito tímida. Quando você analisa o todo, que foi, por exemplo, o que a ONU Mulheres fez em relação à publicidade brasileira, a gente percebe um retrocesso gravíssimo. Tá? Agora, vamos pensar em termos de o que a gente chama de capilaridade da comunicação. Quem tem mais audiência? Quem tem mais audiência é uma pessoa que sozinha tenta mostrar um caminho diferente, ou é o maior portal de notícias do país, que no mesmo dia, eu acompanhando agora por conta da minha pesquisa no Carnaval, mostrou 3 reportagens sobre como moldar a bunda, os glúteos, tá? Quem tem mais força? Então é isso que a gente tem que discutir, tá? Andem, por exemplo, por um shopping, né? Quais os modelos de corpos estamparão produtos? Né? Então você percebe ali um ou outro um pouquinho mais volumoso, mas eu não estou falando só da gordura, eu estou falando de outras questões como a pele, o cabelo, a cor da pele, se tem mancha, se não tem mancha, dentes. Olha, você falou a questão dos dentes, né? Saiu uma matéria agora no El País que os dentes extremamente brancos não existem na natureza, eles foram criados por Hollywood. Olha o absurdo. Só que é o sonho de todo mundo, né? E outra, olha, você cria castas de beleza. Porque quem tem hoje acesso a fazer um tratamento daquele? Mas voltando ao bullying, Eric, por que eu estou contextualizando tudo isso? Porque os padrões, sim, eles têm força. Eles estão vigentes e eles excluem o diferente. Pior, Eric, eles ridicularizam o diferente. Então, uma criança, uma adolescente, né, que tem ali um outro padrão corporal, mas ela vê todo dia, Eric, na publicidade, nas redes sociais. E às vezes a gente fala assim, é só não acompanhar a celebridade, mas ela vê a priminha que com 15 anos já fez uma lipoaspiração, tá? E vai e posta foto de biquíni, e tem milhares de curtidas, né? E ela tem outro padrão corporal. Eric, isso é uma violência que eu chamo de uma violência simbólica, mas que traz danos. E vocês sabem melhor disso do que eu. Ou seja, esse discurso, Eric, ele não é. Como que eu poderia dizer? Ele traz consequências, ele não passa despercebido. Né? Quando você critica o corpo do outro, você está criticando toda a essência daquela pessoa, o existir dele no planeta Terra. Isso não é pouca coisa. Né? Então, às vezes, eu fico possesso quando eu ouço: isso é mimimi, bullying sempre existiu. Para! Se você primeiro queria saber qual é o substrato científico do mimimi, né? Quando a pessoa começa por aí, não tem mais assunto. Né? Então, assim, nós temos que discutir o bullying, sim. Sabe por quê, Eric? Nós só vamos evoluir nesse aspecto, enquanto sociedade, quando nós pararmos de falar do corpo do outro. Sabe o meu corpo, minhas regras? Né? Veja, eu não quero fazer harmonização facial. Meu nariz, minha orelha, meu queixo fino, etc., me identifica. Né? E assim como é a identidade de tantas pessoas. Mas é interessante, Rodrigo, porque assim, a beleza, ela se tornou um valor social. A gente, por um tempo, não tinha saída. A gente sabia que, assim, ou a gente tinha ela, ou a gente não ia ter acesso a tipos de emprego. E não estou falando de modelo ou atriz, estou falando, às vezes, emprego numa empresa boa, numa loja legal, que pagava uma boa comissão. A gente sabia que a gente ia começar a ter que ficar cada vez mais para baixo, vamos dizer assim. Mas esse valor social também destrói famílias. Então, uma Sim. pessoa que tem uma esposa, que tem filhos,
Se ela teve uma felicidade, a felicidade volta a estar num corpo mais jovem que o da esposa, mais modelado que o da esposa, e por aí vai. E sempre caiu e recaiu sobre a mulher, que a gente sabe que existiu uma questão estrutural nas universidades, né, para a mulher não estar lá e não ter sua profissão. Que a gente vê muito sobre isso no livro, O Mito da Beleza, dela explicando um pouquinho que mesmo que a mulher busca a independência, ela foi meio que enganada, né, com essa história de independência. Mas mesmo que a beleza fosse um valor social, você fala assim que a essência é o existir da pessoa. E o existir é também sobre dignidade. Eu Sim. agora, recentemente, quando falo que por toda a minha vida sufoquei uma mulher trans que existia dentro de mim e que isso me adoeceu, me trazendo compulsão alimentar, porque eu via um corpo distorcido, era um corpo que tinha que ser masculino, a barba que eu mantinha, você não tem ideia do nervoso que aquilo me causava, porque a barba para mim é deformação. Hoje estou com ela crescendo e é como se meu rosto estivesse com mancha, com coisa ruim. Então, não quero, não gostaria que pertencesse ao meu corpo. Então, assim, alterações são legais. As pessoas trans fazem muitas alterações para nos sentir confortável. A gente não tem nesse vídeo uma intenção de dizer que não pode fazer cirurgia plástica, não pode. Pode. Flacidez, por exemplo, para quem faz bariátrica. Aliás, hoje em dia, quando a gente olha para profissionais que, de forma ética, respeitando o corpo, buscam bons resultados, a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo com as intervenções para mulheres trans e quão bonito aquilo fica, mas não bonito de belo, de padrão, até mesmo porque cada uma fica muito única. Mas é só do aliviar sinais ou formatos que trazem para a gente a ideia de distorção, porque é muito masculino. E aí a gente começa, então, a entender, pelo que a gente conversou aqui, Rodrigo, até para a gente começar já a pensar num fechamento para o pessoal ficar pensando depois sobre suas falas, a gente começa a entender que, assim, é importante, então, consumir de empresas que incluem, é isso? É importante sempre ver e exigir, como consumidor, empresas que fiquem buscando na pluralidade, porque se você não se encontrar, também não vão te encontrar. E se você não se encontrar, você não vai existir. Você acha que entendi errado ou essa seria a mensagem? Como que a gente pode dar para essas pessoas uma sementinha para elas seguirem moldando melhor a comunicação e a propaganda e o mundo em que elas vivem? Eric, excelente questão. A dica que eu daria é o seguinte: olha, pessoal, eu não sou contra dieta, desde que seja feita com um profissional, exercícios, alimentação adequada e até mesmo cirurgia, tá? Porque às vezes é que a pessoa nos assiste, né, e fala assim, é contra, né? E aí faz assim, o certo e o errado, o a favor e o contra. É um assunto tão complexo que não vamos dividir ou polarizar para reduzir, seria reducionismo. Ninguém é contra nada disso, como você falou. Eu acho fantástico quando a medicina estética, por exemplo, evolui, né, em vários aspectos. A questão é, você que está nos assistindo agora e nos ouvindo, pense o seguinte, seja você. Simples, Eric. Quer pintar o cabelo? Pinte. Quer raspar? Raspe. Quer fazer isso, fazer aquilo? O corpo é seu, mas não por um padrão estético vendado. E aí, Érica, eu retomo quando você diz ali, eu achei muito bacana, né, quando você fala que o corpo hoje, ele é uma questão social, né? Vamos pensar no seguinte, ele é social, ele é político, ele é econômico. Então, ele é psicológico, ele é cultural, ele é tanta coisa que não dá para resumir o corpo em músculos, pele, etc. Agora, Érico, o que, que eu vejo? Que há um corpo que é um ativo econômico para essas empresas. Muitas vezes é o corpo da celebridade que estampa uma campanha publicitária e que acaba servindo de modelo para mulher comum, digamos assim. Mas também serve para o parceiro dela, que idealiza naquele formato a própria parceira, tá? E, de novo, independente de gênero. Então, Eric, qual a mensagem que eu deixaria para as pessoas? Seja você independente da mídia, independente da campanha publicitária que em 2024
traz a modelo magra, loira, branca, dos cabelos esvoaçantes e dentes brilhantes, e cuja imagem que está no shopping foi alterada para alcançar requintes de uma perfeição que não existe no planeta Terra, que é o que eu chamo na minha pesquisa de corpus alieno. É um corpo que não existe na realidade. Então, Eric, seja